Fala pessoal! Seguindo a história do meu último vídeo lançado sobre a Batalha dos Campos de Pelennor, que vocês gostaram muito a propósito, vamos ver hoje a última batalha que encerrou de vez a Guerra do Anel, a chamada Batalha do Morannon. Se esse assunto te interessa, fica comigo até o final desse vídeo. Como vimos no último vídeo, a vitória da Batalha dos Campos de Pelennor foi a virada da maré no embate entre o reino de Gondor e Mordor. Mas ainda assim, Sauron não foi ainda completamente derrotado, pois ele ainda tinha muitos orcs a seu serviço do lado de dentro de suas terras, entre outros seres e aliados. No dia 16 de março de 3019, um dia após o término da batalha em frente a Minas Tirith, Aragorn se recusou a entrar na cidade novamente até que aquela guerra estivesse de fato encerrada. Assim, ele convocou os capitães como Imrahil e Éomer para se reunirem fora da cidade juntamente com ele, Gandalf e os filhos de Elrond, Eladan e Elrohir, em uma conversa que foi denominada como o Último Debate. Gandalf, durante esse debate, aponta que mesmo tendo vencido a última batalha e o cerco de Minas Tirith, ainda assim, o reino dos homens não poderia vencer a guerra com poder de armas, não enquanto um anel ainda existisse. Por isso, mesmo que os homens pudessem resistir aos ataques de Sauron e resistissem a múltiplos cercos, a esperança de Gandalf estava na destruição do anel, pois só assim Sauron perderia a melhor parte da força que nasceu junto com ele, e tudo o que foi feito ou começado com esse poder ruirá. E ele ficará mutilado para sempre, transformando-se num simples espírito maligno que se corrói nas sombras, mas que não pode crescer ou tomar forma outra vez, e assim desaparecerá um grande mal deste mundo. Gandalf aponta também que naquele momento Sauron tinha certeza de que um anel havia sido encontrado, porém não sabia onde ele estava. E aqui vem um ponto interessante. Gandalf afirma que Sauron estava em grande dúvida, pois ele sabia que dentre os homens havia alguns que poderiam ter força suficiente para controlar um anel, e Aragorn era um destes. Portanto, essa era a lógica na cabeça de Sauron. Se eles tiverem um anel, em algum momento alguém vai querer dominá-lo e se fazer senhor. E assim, na hora da discórdia, Sauron poderá atacar e o próprio anel pode ajudá-lo, se ele for rápido. O Mago Branco também explica que essa dúvida na cabeça do Lorde das Trevas, somada aos reveses que acabou de enfrentar, como a derrota inesperada em seu primeiro ataque, a queda do Rei Bruxo, seu grande capitão, a espada que uma vez lhe cortou um anel do dedo agora reforjada e usada por um herdeiro legítimo como Aragorn, estavam desviando a atenção de Sauron para longe de suas terras, naquele mesmo momento em que eles debatiam. E assim eles deveriam mantê-lo, fazendo Sauron se desviar da verdadeira ameaça andando por suas terras, Frodo portando o anel em direção à Montanha da Perdição, uma estratégia que Sauron jamais concebera em sua mente. Então esta foi a conclusão que chegaram, que a todo custo era necessário manter o olho de Sauron longe do portador do anel, forçando-o a esvaziar suas terras, a fim de que Frodo pudesse atravessar por Mordor sem ser notado. E esta era a distração perfeita, pois tamanha loucura como um exército menor ter a audácia de marchar até o Portão Negro só seria possível se alguém estivesse em posse de um anel. Assim, Sauron não hesitaria em sair ao encontro deste novo senhor, na esperança de recuperar o anel. Ao mesmo tempo, Minas Tirith, que acabara de sofrer um cerco, não poderia ser deixada desguarnecida. Por isso, um número de homens foi designado para ficar e proteger a cidade contra qualquer investida que pudesse surgir, e um contingente menor partiria até o Portão Negro, 6.000 homens a pé e 1.000 a cavalo. Assim, os capitães à frente dessa marcha seriam Aragorn, o príncipe Imrahil, Éomer de Rohan e os filhos de Elrond, com Gimli e Legolas na vanguarda com os Dúnedain. Ao contrário do filme, o Hobbit Merry não pôde ir para este último confronto, pois não estava em condições desde que feriu o Rei Bruxo na batalha anterior.
Assim, apenas Pippin partiu com a comitiva. Ao mesmo tempo, uma força dos Rohirrim, sob o comando do Marechal Elfhelm, ficou incumbida de vigiar a estrada oeste contra o inimigo que estava em Anórien. Então, em 18 de março de 3019, o exército do oeste partiu do Pelennor rumo ao Morannon, o Portão Negro de Mordor, enquanto a tropa de orques e orientais que retornava de Anórien foram dispersados pelos Rohirrim e derrotados, foram empurrados na direção de Cair Andros. Assim, esta ameaça foi afastada. A esta altura, Frodo e Sam já estavam dentro da Terra Escura, tentando com dificuldade atravessá-la até o destino final, Orodruin. Nos filmes, nós temos a impressão de que a chegada do exército de Aragorn ao Portão Negro se dá no mesmo dia. Porém, segundo o livro, eles chegaram ao portão 7 dias depois, pois antes disso eles tiveram de marchar através de Osgiliath, do Vale Morgul, Ithilien e, por fim, a desolação do Morannon. No meio de Ithilien, eles foram atacados por alguns Haradrim e orientais. Esses soldados foram rapidamente detectados pelos guardiões de Ithilien e foram expulsos com poucas baixas. Quando se aproximavam mais de Mordor, alguns dos homens, jovens de Rohan e lavradores de Losanar, começaram a sentir o pavor e se acovardaram em prosseguir. Aragorn, com misericórdia e não ira, os dispensou. Assim, com aqueles que ainda tinham coragem, Aragorn chegou diante do portão em 24 de março, com menos de 6.000 homens, e ali o exército acampou, até que no dia 25 a batalha começou. Diante do Portão Negro tudo estava silencioso, mas sobre os homens pairava uma sensação de vigilância, e sabiam que todas as colinas e rochas ao redor do Morannon estavam cheias de inimigos ocultos e seres malignos. Mas olhando para o alto, sobre as Torres dos Dentes, eles puderam ver os Nazgûl reunidos, vigiando-os, e ainda assim não havia sinal do inimigo. Arautos foram enviados por sugestão do príncipe Iramhil para anunciar a vinda do rei Elessar. Em resposta, o Portão Negro se abriu um pouco, permitindo o surgimento de uma delegação do Lorde das Trevas. À frente deles estava um Númenóreano negro, da antiga facção dos Homens do Rei, que sobreviveram à queda de Númenor e permaneceram a serviço de Sauron. Ele era conhecido como o Boca de Sauron e exigia a rendição da hoste, exibindo o colete de Mithril e a capa de Frodo para o desespero do Hobbit na comitiva de Aragorn. Gandalf então pediu os termos da rendição, que seriam o domínio reconhecido de Sauron sobre Isengard e Rohan, bem como a vassalagem de Gondor, os quais os homens do Ocidente se recusaram. Enfurecidos por sua falta de vontade de se render, o Boca de Sauron retirou-se para trás do Portão Negro, que agora se abria, permitindo o surgimento de uma força entre 60 e 100.000 orcs, trolls e Uruk-hai. Além disso, milhares de orcs emergiram das encostas que cercavam a planície do Morannon, com outra força de orientais aparecendo da antiga torre da guarnição gondoriana de Carchost, garantindo que os homens do Ocidente agora conhecessem a verdadeira força de Mordor. Esses habitantes das trevas começaram a cercar os homens do Oeste, garantindo que a retirada não fosse mais uma opção. Nos estágios iniciais da batalha, os guerreiros do Lorde das Trevas acharam difícil alcançar os homens do Oeste devido às grandes poças de escória e poços de resíduos que cercavam o Portão Negro. Isso deu tempo suficiente a Aragorn para organizar seus soldados. Diferentemente do filme, o exército não foi cercado pelas forças de Sauron em um terreno plano, mas Aragorn colocou duas forças de 3.000 homens cada sobre duas pilhas de escória no centro da planície do Morannon. Pilhas estas que eram compostas de entulho e resíduos. O contingente na colina direita foi comandado por Imrahil e Elmer na linha de frente. Já a colina à esquerda era liderada por Aragorn ao lado de Gandalf, os membros restantes da Sociedade, Elladan e Eurohir, e a Companhia Cinzenta com a bandeira de Arwen hasteada em sua linha de frente.
O Lorde das Trevas mordeu a isca e, com os olhos fixos firmemente na batalha, incitou seus súditos a avançar. Suas forças colidiram com a hoste do Ocidente como uma maré quebrando na encosta de um penhasco. Os homens do Oeste resistiram, utilizando sua disciplina superior e destreza marcial, bem como a vantagem de altura proporcionada pelas pilhas de escória para conter os orcs, trolls e homens maus. Embora esta valente defesa tenha causado baixas muito maiores por parte do Lorde das Trevas, ela não era sustentável, e os homens do Oeste foram duramente pressionados para manter este imenso esforço de resistência. Os restantes dos Nazgûl surgiram então, ameaçando desmantelar as linhas disciplinadas da hoste do Ocidente. Eles certamente prejudicariam e muito o exército de Aragorn, mas conforme vemos no filme, as grandes águias entraram na batalha, lideradas pelo Senhor dos Ventos, Gwaihir. As águias e os Nazgûl lutaram pela superioridade aérea, com Pippin ecoando o sentimento de Bilbo durante a Batalha dos Cinco Exércitos, repetindo em voz alta: "As águias estão chegando." Como o ataque inicial das forças de Sauron falhou, trolls blindados empunhando maças e porretes rudimentares foram enviados. Seu ataque conseguiu efetivamente quebrar as linhas dos homens do Oeste, permitindo que os orcs passassem, tornando a posição de Aragorn quase insustentável em ambas as pilhas de escória. Foi somente pelo valor e firmeza dos soldados de Aragorn que a defesa das pilhas de escória poderia ser mantida, apesar da pressão esmagadora de todos os lados. Enquanto isso, Sam e Frodo, disfarçados de orcs, neste momento chegaram à Montanha da Perdição e pareciam prestes a encerrar a batalha prematuramente. Porém, chegando às encostas da Fenda da Perdição, já sem forças para continuar, Frodo caiu e Sam o carregou nas costas nos últimos degraus. Neste ponto, Gollum atacou os dois hobbits, com Sam conseguindo combatê-lo enquanto Frodo tropeçava em direção às profundezas da Montanha da Perdição. Sam, tendo atrasado Gollum por tempo suficiente, alcançou o coração da montanha, onde, para seu horror, Frodo renunciou à missão e reivindicou o anel como seu, colocando-o em seu dedo. Sauron, agora percebendo que o anel estava nas profundezas da Montanha da Perdição, desviou o olhar das planícies do Morannon em direção à Fenda da Perdição, convocando os Nazgûl até ele. Isto deu um momento de alívio aos homens do Oeste, que estavam enfrentando uma grande pressão em cima das pilhas, pois sem a vontade do Lorde das Trevas impulsionando seus exércitos, as forças do Lorde Sombrio começaram a vacilar, permitindo que os guerreiros em qualquer pilha de escória respirassem um pouco, possibilitando que eles reformulassem suas linhas. Chocado e desesperado, Sam foi pego de surpresa quando Gollum o atacou por trás, deixando-o inconsciente com um golpe de pedra, antes de atacar Frodo. A luta foi breve, pois Frodo estava enfraquecido por ter possuído e resistido à vontade do anel por tanto tempo, terminando com Gollum mordendo e arrancando seu dedo e por fim tirando dele um anel. Gollum comemorou a recuperação de seu precioso dançando loucamente. No entanto, ele escorregou no sangue do dedo de Frodo, o que o fez cair na Fenda da Perdição involuntariamente, destruindo um anel. Isto causou a destruição de Barad-dûr, do Portão Negro e das Torres dos Dentes, enquanto a Montanha da Perdição irrompeu violentamente, com os dois hobbits mal escapando para a encosta da montanha, onde estavam agora cercados por lava e cinzas, aparentemente condenados até serem resgatados por Gandalf, Gwaihir e suas grandes águias. Com a destruição do Anel, o ser e o poder de Sauron foram reduzidos e perdidos para sempre, e a ameaça de seu domínio terminou definitivamente. Nas planícies do Morannon, os orcs entraram em pânico e começaram a fugir, sendo abatidos em massa pelos homens. Enquanto alguns dos orientais e dos Haradrim, que tinham um ódio eterno pelos homens do Oeste, lutaram até o último homem, sendo totalmente destruídos naquele dia, outros se renderam e foram perdoados pelo rei Elessar. No entanto, as fortalezas órquicas permaneceram nas planícies de Gorgoroth, o que fez com que Aragorn liderasse suas forças que ainda eram capazes de lutar a seguirem imediatamente para as profundezas de Mordor para garantir que a limpeza da área fosse completa.
Aragorn então libertou os escravos de Núrene, concedendo-lhes esta área extremamente fértil no extremo sul do reino de Mordor para serem governados como desejassem após seus anos de escravidão sob o reinado cruel de Sauron. Enquanto a batalha nos campos de Pelennor e a batalha em frente ao Portão Negro de Mordor ocorriam, tanto o reino de Galadriel, Thranduil, Idain, Pé de Ferro e Brand, do reino de Dale, também sofreram ataques ordenados por Sauron, a fim de prevenir que eles viessem em socorro de Gondor. O reino de Galadriel, Lothlórien, foi atacado 3 vezes por forças vindas de Dol Guldur, mas foram repelidas pelos elfos, reforçados pelo poder de Galadriel e seu anel, Nenya. Já Thranduil teve seu reino invadido, e houve uma longa batalha sob as árvores e uma grande devastação causada pelo fogo dos orcs. Porém, no fim, Thranduil foi vitorioso sobre eles. Já mais ao norte, as fronteiras do rei Brand foram ameaçadas por um exército de orientais aliados de Sauron, e ele foi auxiliado pelos anões de Erebor, e houve grande batalha aos pés da Montanha Solitária, com ambos Brand e Dain Pé de Ferro mortos após 3 dias de confronto, com a vitória ficando com os orientais a princípio. Porém, a notícia da derrota do Lorde das Trevas se espalhou rapidamente e chegou até os orientais que sitiavam Erebor, e ao ouvirem que Sauron não mais existia, isso os encheu de desânimo. Assim, os exércitos de Dale e Erebor, agora liderados por seus novos reis, Bard II e Thorin III, Elmo de Pedra, puderam então liderar uma surtida composta por todas as forças restantes ainda capazes de lutar. E no dia 27 de março, eles expulsaram os orientais de suas terras, encerrando o cerco da Montanha Solitária. Os elfos, aproveitando sua vitória na batalha sob as árvores e o fato de os Nazgûl terem partido com a derrota de seu mestre, atacaram Dol Guldur, liderados por Celeborn e Galadriel. Não sabemos muito sobre a batalha que se seguiu, mas o que sabemos com certeza é que, em uma última demonstração de verdadeira magia élfica, Galadriel chegou aos portões de Dol Guldur e derrubou seus muros, revelando suas cavidades imundas, e finalmente a floresta foi purificada. Após o Ano Novo dos Elfos, Celeborn e Thranduil se encontraram na Floresta das Trevas e deram a ela um novo nome, Erin Lasgalen, a Floresta das Folhas Verdes. Isto nos leva ao fim da Guerra do Anel. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e, se gostou, por favor, deixe seu like, comente e compartilhe. Agradeço mais uma vez a todos pelo apoio dado ao Cinejan em 2023, tanto os membros quanto os inscritos, e desejo a cada um de vocês um feliz ano novo. Eu te vejo em 2024. Um grande abraço e valeu!